Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 7 de março, uma sexta-feira. E vamos lá. Pessoal, Bitcoin segue ainda com dificuldade, né? Em voltar para cima ainda a nossa marcação em vermelho ali próximo dos US$ 90.000, 92. Ele ameaçou voltar aqui no dia 2 de março, no dia seguinte devolveu. Vamos acompanhar, né, conforme eu tenho comentado aí, como que vai fechar o gráfico semanal. Tá um pouco mais feio agora, né? Pelo menos aí na quarta-feira, quando nós tínhamos ali a volta, né, do feriado de carnaval, a gente via até mesmo o Bitcoin, né, um pouco mais animado, agora já começa a ficar um pouco mais feio novamente, tá. Então assim, ele está num ponto importante, né, porque abaixo dessa região aqui dos 90, 92, o próximo alvo do Bitcoin é a região de 75, US$ 74.000. Então ainda temos sim a possibilidade de mais uma pernada na queda, tá? Tinha chamado a atenção que eu gostei da movimentação que ele fez aqui, né? Então ele deu essa pernada para baixo, repique, aí ele testou e estava apontando para cima, tá? Por isso que eu chamei a atenção na quarta-feira, que eu estava gostando ali da movimentação do Bitcoin, entendi que ele já tinha feito ali um teste do fundo e que isso aqui poderia ser uma retomada, né, para cima da região dos 90.000 e ele voltando lá para buscar de novo a faixa dos US$ 100.000. Bem, não foi o que aconteceu, né? Ele tentou ficar para cima dessa região, até deixou um paviozinho ali, mas já está sentindo e apontando para baixo novamente. Então, assim, ele segue numa região de briga, tá? Por enquanto, se eu estou zerado, né, e olho esse gráfico do Bitcoin do jeito que está, não é um gráfico que me agrada muito para compra, tá? Realmente ele está ali com uma leitura de que pode voltar para testar esse fundo deixado recentemente, aí o pavio nos 79, US$ 80.000, e até mesmo indo buscar a região dos 75, 73, que é aquela região de topo lá rompido do gráfico semanal que nós já comentamos anteriormente, tá? Então, ponto importante aí para o Bitcoin, para quem está comprado ou para quem está procurando compra, né? Seria importante o Bitcoin ficar para cima aí dessa marcação em vermelha, ficar para cima dos 90.000, para a gente entender ali que ele está retornando para dentro daquela região de consolidação e quem sabe ali voltar para os 100.000, tá? Caso contrário, se o Bitcoin der mais uma pernada de queda, aí a gente passa a observar novas oportunidades de compra lá na casa dos 74, 75, US$ 74.000, que é aquela marcação em verde, aquela região que nós marcamos lá pelo gráfico semanal, tá? Então vamos seguir acompanhando, mercado aí com um monte de notícia aí que tem mexido um pouco mais com o mercado, então vamos seguir de olho, tá? Ethereum é a mesma situação, né? Eu chamei a atenção que eu gostava mais de compra pelo risco, tá certo que ele não teria estopado, né? Porque ainda não perdeu a mínima lá do dia 4 de março, mas confesso que os últimos 2 dias aí não tem me agradado muito, tá? Tá ficando esquisito, né? E aí qual que é o ponto? Se por um acaso o Ethereum perder essa região aqui dos US$ 2.000, né? Perder a mínima ali que ele deixou recentemente, o próximo alvo de Ethereum é os 1.500, tá? Por outro lado, se ele consegue ficar para cima dessa região dos 2.200, né, para cima dessa marcação verde, que só relembrando aqui, é uma região de fundo ali de agosto do ano passado, setembro também ele testou ali. Então, se ele respeita essa marcação verde, o primeiro alvo seria os 2.500, 2.580, e aí chegando lá a gente observa a reação. Também um ponto importante aí para ser observado para Ethereum, tá? Solana, vamos lá. Também considero em uma região de suporte, né, ela está ali próximo daquela região de fundos, né, que ela andou praticamente o ano inteiro, né, o ano passado, que é essa região aí dos 120, US$ 130, né, então ele chegou ali, a mínima desse pavio foi lá no 125, e ele teve uma reação, tá? Eu estou numa expectativa de que Solana comece a dar uma consolidada por aqui, pelo menos voltando para testar de novo essa região dos 170 que ele marcou recentemente, tá? O que não pode acontecer, que realmente fica bem feio para a Solana, é ele perder a faixa verde. Perdeu, aí eu já começo a desconsiderar as compras. A gente pode ver Solana acelerando ainda mais para baixo. Por enquanto, o que eu vejo é uma Solana mais consolidada, onde a ideia seria testar de novo 170. Se por um acaso ele for ainda um pouquinho mais para baixo, não é para perder a faixa dos 120 e depois tem que ter uma reação compradora, tá? Então eu gosto mais de compra em Solana próximo do 120, só fico alerta, né? Que se perder o 120 tem que estopar, porque a gente pode ver a Solana acelerando em uma movimentação de queda, ok? Então é isso daí. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do S&P 500 e também do DXY.
S&P 500, eu chamei a atenção ontem, né, que o ponto que ele estava era um ponto que me chamava mais atenção para compra, mas ele acabou indo um pouco mais para baixo, tá? Ele veio testar o próximo suporte, né, nos 660 ali, então ele veio direto aqui na próxima região de suporte, teve uma reação compradora ali na sequência, mas de qualquer forma ainda segue nessa pernada de queda, tá? Eu considero, se eu pegar desde o dia 20 de fevereiro, o S&P 500 mais esticado para baixo, tá numa pernada ali sem correção, no momento, né? E eu acredito que a qualquer momento a gente tem uma movimentação parecida com essa, para aí sim a gente ter o início a uma movimentação de queda. Então, assim, eu ainda sigo com a mesma leitura de ontem, tá? Apesar dele ter ido um pouco mais para baixo aí, se for para tentar alguma coisa aqui, eu prefiro a compra do que pensar em vendas, tá? Ah, e se sei lá, amanhã, nos próximos dias aí, durante o final de semana, olha, final de semana não, porque é sempre 500 não abre, né? Tô confundindo ali com o Bitcoin. Mas na segunda-feira aí o S&P 500 vem perdendo aí essa região dos 650, aí a leitura já começa a ser modificada, tá? Perdeu 650, qualquer movimento de repique, então supondo que tenha uma movimentação parecida com essa, né, ele deu uma estressada aí e venha perdendo aí esta região de suporte. Qualquer movimento de repique na sequência, a gente pensa na venda acreditando na continuação. Eu acredito ainda na venda do S&P 500, tá, mas a melhor, assim, entendo que o melhor ponto de venda estaria aqui próximo dos 900, quando ele chega por ali e bate cabeça, tá, então algo parecido com isso, tá ok? Deixa eu só ver aqui o gráfico semanal, porque o S&P 500 chegou em uma região ali, né, desse topo de julho, tá, então está sendo testado agora, já teve uma reação, dá para perceber pelo pavio, né, então vamos acompanhar aí na próxima semana como ele vai se comportar, tá ok? Então é isso daí para o S&P 500 e para o DXY, né, o índice do dólar, olha o DXY, né, o DXY foi buscar lá a nossa região de próximo alvo no 103.400, tocou ali, teve uma reaçãozinha também, mas DXY bem forte na queda. Entendo que esse DXY é para baixo, tem espaço de correção, tá? Mas se ele voltar para 105.600 até a região de 106.200, entendo que são pontos que ele tende a bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá? Então DXY ainda entendo que a ideia, né, é dar sequência aí nessa movimentação de queda, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente final de semana e na segunda-feira a gente está de volta para acompanhar aí como que o mercado reagiu durante o final de semana, tá ok? Um abraço a todos, até segunda. Tchau, tchau, pessoal.